Boa noite, queridos alunos. Eu sou a professora Maria Lúcia, da disciplina de Química Farmacêutica, e hoje nós vamos estudar as quinolonas. As quinolonas representam uma classe de antimicrobianos compostas por drogas estruturalmente semelhantes e totalmente sintéticas. São agentes bactericidas dependentes da concentração que podem ser administrados por via oral ou endovenosa. As quinolonas elas foram descobertas em 1962 por Lescher e colaboradores. É, portanto, um antibiótico não natural e foi sintetizado a partir da cloroquina. E na década de 70 foram introduzidos outros compostos relacionados com ácido nalidíxico. O mecanismo de ação das quinolonas inibe a ação das enzimas topoisomerase e a girase, alterando a replicação do DNA bacteriano. Então, nessa figura temos aqui a estrutura, a relação estrutura-atividade das quinolonas e também o ácido nalidíxico. As quinolonas, então, são compostos heterocíclicos que têm em sua estrutura um núcleo bicíclico, um ácido carboxílico na posição 3 e substituintes nas posições 1 e 7 e 8. Nessa figura temos aqui a cloroquina, que foi o precursor do ácido nalidíxico. Observa-se então aqui o anel bicíclico e que foi preservado no ácido nalidíxico. As quinolonas, então, de primeira geração. O ácido nalidíxico é considerado de primeira geração. Após ele veio, então, o ácido oxalínico. Esse ácido levou o anel oxolano às posições 6 e 7. O sinoxacino, além do anel oxolano, também foi introduzido um átomo de azoto na posição 2. O ácido pirimídico, ele tem um grupo tetrahidropirrólico na posição 7 e um átomo azoto na posição 6. O ácido piperimídico, o grupo piperazínico na posição 7 e também tem um átomo azoto na posição 6. O flumequina, ele mantém aqui na sua estrutura um anel tricíclico e leva então um átomo de flúor na posição 6. Então, quais foram as vantagens das quinolonas de primeira geração sobre o ácido nalidíxico? Bom, mostraram ser eficazes contra bactérias gram-negativas aeróbicas, como as bactérias do gênero Pseudomonas. Apresentaram fraca atividade contra organismos gram-positivos e aeróbios ou anaeróbios, uma boa absorção após a administração oral e concentram-se ao nível do trato urinário. Apenas não resolveu a fraca atividade sobre as bactérias gram-positivas. A relação estrutura-atividade. Então, continuando os estudos, confirmou em sua estrutura a atividade. Então, o anel pirimidônico com grupo carboxílico, ele é essencial para a atividade farmacológica, pois nesse anel ocorre a interação com o DNA bacteriano, então vai fazer a interação. Outros estudos nessa estrutura da relação estrutura-atividade foi o grupo piperazino no radical 7, na posição 7, amplia o espectro para as espécies gram-negativas, mas aumenta a afinidade por receptores do GABA, ou seja, começa a ter
um efeito no sistema nervoso central. Se acrescentar um grupo metil ou etil num nitrogênio piperazínico ou em N1, esse efeito ao nível do sistema nervoso central vai ser reduzido. Outra observação na relação estrutura-atividade é que os quinolonas apresentam uma região quelatogênica. Essa região quelatogênica, ela está aqui demonstrado na estrutura, né? Está aqui delimitado, que fica na posição 3 e 4. Então, causa problemas de interação com metais. Num tratamento de suplementos minerais, como sulfato ferroso, cálcio, ou um polivitamínico, que geralmente tem outros metais, como zinco, vai formar um quelato e esse fármaco ele não vai ser absorvido. Também com antiácidos inorgânicos, também vai formar quelato. Ainda na relação estrutura-atividade, foi observado que na posição 6, a inserção de átomo de flúor aumenta a atividade. Então, há um incremento na lipofilia, aumenta a permeação de membranas e maior inibição da enzima-alvo. Ainda foi observado também, embora essa figura esteja um pouco carregada, mas ela contém mais informações a respeito do que já foi dito dos slides anteriores, que grupos como ciclopropil e terc-butil e etil M-fluorbenzeno, 2,4-difluorbenzeno, eles conferem atividade biológica, ou seja, vai incrementar a atividade biológica desse fármaco. As quinolonas de segunda geração. Então, a partir dessas observações que nós vimos, partiu-se então para as quinolonas de segunda geração. E qual era o desejo de se obter das quinolonas? Uma atividade sobre as bactérias gram-positivas, porque as quinolonas de primeira geração foi intensificada a ação sobre as bactérias gram-negativas. Então, em 1980, no Japão, pela adição do átomo de flúor na flumequina que acabamos de ver, deu origem então ao norfloxacino. Aqui o norfloxacino tem o flúor, um radical metil no nitrogênio, em N1, para aumentar a atividade, e também aqui o anel piperazínico na posição 7. Outras quinolonas de segunda geração, então pefloxacino, que ocorreu a substituição do hidrogênio no grupo piperazínico por um grupo metil, lamefloxacino, a substituição do hidrogênio no grupo piperazínico por um grupo metil, e flúor na posição 8, fleroxacino, a substituição do hidrogênio no grupo piperazínico por um metil e flúor na posição 8 também. A ligação de um grupo ciclopropilo ao azoto na posição N1 na norfloxacina deu origem a ciprofloxacino, né? Então, aqui teve uma alteração na estrutura do substituinte N1. Outra quinolona também de segunda geração, a ofloxacino. Ela tem origem na junção das estruturas da flumequina e pefloxacina. Permanece o núcleo tricíclico da flumequina no azoto 1 e no carbono 8. E o grupo metilpiperazínico na posição 7 como a pefloxacina. Quais as vantagens e desvantagens das quinolonas de segunda geração sobre as primeira geração?
Então, a norfloxacina ela possui um tempo de meia-vida entre 3 a 4 horas, maior que as quinolonas mais antigas e menor adesão às proteínas plasmáticas, e mostrou alguma atividade contra a bactérias gram-positivas. Opa! A presença de mais átomos de flúor potencia a formação de espécies reativas de oxigênio, causando problemas dermatológicos. A ciprofloxacino apresenta um perfil farmacocinético melhorado em comparação com outras fluoroquinolonas. A ciprofloxacino poderia ser utilizada no tratamento de infecções do trato respiratório inferior, pele, ossos e articulações, além de infecções urinárias e doenças sexualmente transmissíveis. O ciprofloxacino não é usada no tratamento de infecções do trato respiratório inferior e sinusite aguda devido à resistência que desenvolveu ao Staphylococcus pneumoniae. O ofloxacino ele é mais potente que a norfloxacina e o ácido anidíxico, eficaz sobre as infecções de vias aéreas. Então, devido à baixa solubilidade da ofloxacino, compromete a biodisponibilidade em uso, principalmente em uso prolongado, pode haver uma sobreposição e alterações do sistema nervoso e gastrointestinal. As quinolonas, então, de terceira geração. A de terceira geração é a levofloxacina, que ela é obtida por separação dos dois enantiômeros da ofloxacino. Vantagens das quinolonas de terceira geração. Tem um notável aumento da atividade contra bactérias gram-positivas, como Staphylococcus pneumoniae, resistentes e sensíveis à penicilina, e também aumento na atividade contra atípicos, como micoplasma, pneumonia e clamídia. Bom, então chegou-se às quinolonas de quarta geração. A moxifloxacino e gatifloxacina possuem um núcleo aromático bicíclico com um carbono na posição 8, enquanto a gemifloxacina é um naftiridona com um átomo de azoto na posição 8. Os três compostos possuem um anel ciclopropil na posição 1, como demonstrado aqui nas figuras. As vantagens das quinolonas de quarta geração. A moxifloxacina e gatifloxacina e a gemifloxacina não há vantagens clínicas de uma sobre a outra. São mais potentes que a levofloxacina, são menos eficazes que a ciprofloxacina no tratamento de patologias causadas por organismos gram-negativos, como a pseudomonas aeruginosa, apresentam melhores resultados que a ciprofloxacina quando usada em Staphylococcus aureus sobre os anaeróbios Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas e Clostridium. A gatifloxacina, moxifloxacina são as mais eficazes que ciprofloxacino, ofloxacino e a levofloxacina. Aqui é um slide para que você tenha ação. O emprego terapêutico. Então, as quinolonas são empregadas na infecção do trato urinário sobre bactérias gram-negativas, nas infecções do trato respiratório, sobre a ação dessas bactérias, nas doenças sexualmente transmissíveis e infecções do trato gastrointestinal. Um informe aqui da agência regulatória dos Estados Unidos, em que declarou aqui a retirada, da Agência Europeia de Medicamentos, a retirada do sinoxacina, da flumequina, do ácido nalidíxico e ácido pipimídico. Esses medicamentos, então, eles foram suspensos do mercado. Outro informe importante, que a gatifloxacina, esse veio da Anvisa, no Brasil, que a gatifloxacina também foi retirada de uso, porque
ela aumenta, causa uma alteração nos níveis de glicemia, em pacientes que fazem tratamento de diabetes.